Então, mais uma vez, boa noite. É realmente um grande prazer estar aqui com vocês. Eu vou trazer uma palavra hoje que o Senhor tem compartilhado muito com o meu coração. O Senhor tem ferido o meu coração, na verdade, com essa mensagem. Então, tem sido algo visceral que eu tenho vivido lá em Montemor. E é uma palavra que o Senhor tem trazido fortemente ao meu coração nesse tempo. Antes de entrar na palavra, gostaria de fazer algumas perguntas para a igreja. Vocês já foram convidados para uma festa que vocês queriam ir muito? Vocês já receberam algum convite assim inesperado? Um convite feito por uma pessoa que você gostava muito? Ou então, você já teve essa situação difícil que é todo mundo ser convidado, menos você? Eu tenho certeza que é muito provável que vocês já tenham passado por isso. Eu já passei por uma situação dessa. De ter uma festa, ter alguma coisa, muitas pessoas serem convidadas e eu não ser convidada. É chato, né? Mas hoje eu vou falar para vocês sobre 3 convites maravilhosos que Jesus faz para todos nós. E esse convite que Jesus faz para nós é um convite, são 3 convites maravilhosos que ninguém fica de fora. Então, nesse convite, ele convida o pastor, convida a Sarinha, convida a pastora, convida Montemor, convida a todos. E ninguém fica de fora. E para falar sobre esses 3 convites irrecusáveis de Jesus, eu gostaria que vocês abrissem lá em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Mateus, capítulo 11, verso 28. Então, nós vamos falar sobre 3 convites irrecusáveis de Jesus. Mateus, capítulo 11, versículo 28. São 3 versículos curtíssimos, mas que têm verdades maravilhosas do Senhor para nós. Todos acharam aí? Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Irmãos, por que é interessante a gente ouvir essa mensagem e prestar atenção? Porque essa é uma mensagem que não é somente para hoje, não é somente para esse tempo, mas é uma mensagem que é para a nossa vida. E não somente para essa vida, mas é uma mensagem que a gente vai caminhar nela pela eternidade. Quando nós aceitamos e nos rendemos a esses 3 convites irrecusáveis de Jesus, nós podemos desfrutar eternamente dos benefícios que esse convite nos faz. Então vamos lá, sem mais mistérios, a esse convite? Então, passo a ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o primeiro convite que Jesus nos faz aqui, são 3 convites. O primeiro convite é: vinde a mim. Então, Jesus nos convida aqui a nos aproximarmos dele. Então, ele está dizendo assim: você está cansado? Está sobrecarregado? Vem para mim. Você perdeu as esperanças? Você está carregando um fardo que você não consegue carregar? Você está com uma sobrecarga? Vem para mim. Eu tenho alívio para essa carga que você está carregando. Você sozinho não consegue, não é capaz de carregar essa carga que você está tentando carregar sozinho. E
A promessa de Jesus é que quando a gente se aproxima dele, quando a gente aceita esse convite maravilhoso de vir até ele, nós receberemos um alívio profundo, um alívio que horas de sono não vão nos trazer. Você já teve essa experiência de você está cansado e você fala assim, tudo que eu preciso são 8 horinhas ali de sono. Daí você vai, dorme as 8 horinhas de sono, mas quando você acorda, o cansaço continua ali. Você acorda e esse peso continua sobre as suas costas. Não sei quanto a vocês, mas eu já me senti assim, como se tivesse uma tonelada nas minhas costas. Eu durmo, eu pratico exercícios físicos, mas não é algo do corpo, é algo mais interno. E nesse primeiro versículo que Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu fui atrás dessa palavra, alívio. O que significa alívio? Na verdade, alívio a gente tem uma noção do que significa. Eu falei, qual que é o contrário de alívio? E eu achei algumas palavras não tão legais. Compartilhar com a igreja aqui as palavras, e eu me espantei até. Qual que é o contrário da palavra alívio? Primeira palavra que eu encontrei: despedaçamento. Segunda palavra: contrição. Terceira: consumição. Dilaceração. Estrangulamento. Preocupação. Angústia. Todas essas palavras aqui, que parecem palavras muito pesadas, são o contrário da palavra alívio. Então, por que Jesus coloca essa palavra alívio propositalmente aqui nesse texto? Porque ele não está falando de simplesmente um cansaço físico ou um cansaço mental. Ele está falando assim, sabe aquele momento em que você sente que a sua alma está despedaçada? Sabe aquele momento em que o seu espírito está contrito? Sabe aquele momento em que você sente que você está sendo consumido? Eu tenho alívio, eu tenho o bálsamo, eu tenho a cura. Você não vai encontrar essa cura longe de mim. Você não vai encontrar esse alívio, esse descanso longe de mim. Então, quando nós não conseguimos descansar, quando parece que a nossa alma está sendo... A palavra que aparece aqui é estrangulada. Estrangular é você sufocar algo. Sabe aquele momento em que sua alma está sufocada? Aquele momento em que você está... não tem um fôlego. É um cansaço, é uma dor que não é uma dor física, não é uma dor mental, é uma dor da alma. Jesus diz, vinde a mim. E ele diz, ei, você que está com sua alma despedaçada. Ei, você que está com o espírito contrito. Ei, você que está consumido com as dores dessa vida. Ei, você que sente que as suas emoções e pensamentos acelerados estão te estrangulando. Ei, você que está imerso em um mar de angústia e preocupação, vinde a mim. Então, Jesus é a resposta. Jesus, ele faz esse convite. E ele diz, eu sou o bálsamo. Não adianta você procurar em fontes rotas. Às vezes, quando a gente está nesses momentos que parece que nada traz esse alívio, esse descanso, eu trouxe aqui uma das respostas que a gente frequentemente busca. Isso aqui, ó. Muitas vezes a gente acha que o nosso descanso vai estar nessa caixinha aqui de metal. A gente acha que sentando, colocando um vídeo e assistindo ali, ou mandando uma mensagem, não sei. Às vezes a gente coloca a nossa esperança de descanso aqui. Mas não é aqui que está a nossa esperança. Não é aqui que tem que estar a nossa esperança. E o nosso alívio. O nosso alívio
Lembra daquele versículo que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde vem o nosso socorro? Do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Amém? Então, nesse momento em que estivermos nesse cansaço, nesse aperto, onde nada mais faz sentido, a gente deve olhar para o alto e saber que existe um convite maravilhoso. Existe um Deus de amor que diz: vinde a mim. Amém? E Jesus, ele é esse oásis, e dentro desse convite que Jesus nos faz, vinde a mim, ele está recheado com muitos tesouros específicos para cada um de nós. Ele tem tesouros, ele tem um descanso para a vida da pastora, que só é um descanso para ela. Ele tem um descanso para a vida do Tarso, que é um descanso específico para ele. Para cada um de nós, ele tem um descanso. Amém? E o Senhor, ele nos trata na individualidade, no nosso interior. O salmista Davi, ele entendeu isso. E ele sabia que esse convite que havia do Senhor para se achegar até ele, não era quando ele estava com todas as questões resolvidas. Não era quando estava tudo certo na vida dele. Davi, a Bíblia diz que quando ele, se eu não me engano na história, ele estava em uma cidade chamada Keila, e essa cidade foi invadida, e os inimigos saquearam toda a cidade, queimaram todas as coisas e levaram todas as pessoas cativas. E Davi, ao ver aquela cena, a Bíblia diz que ele sentou e chorou, e chorou, e chorou, até não ter mais força. E quando ele estava esgotado, quando ele estava exaurido, todas as pessoas estavam querendo apedrejar Davi, culpando ele do que tinha acontecido. O que ele fez? A Bíblia diz que essa história não continuou ali no chão. A Bíblia fala que ele se reanimou no Senhor. E ele levantou, se reanimou no Senhor e foi atrás dos despojos, foi atrás de todos aqueles que tinham sido saqueados. Então, Davi estava naquele momento depositando as suas lágrimas diante do Senhor. Ele estava falando: Senhor, eu estou cansado. Olha tudo que aconteceu. A minha alma está batida. A minha alma está contrita. E eu não tenho mais forças. Ele chorou até não ter mais forças. E ele se reanimou no Senhor. Então, quem trouxe esse ânimo? Quem trouxe esse descanso para Davi? Foi o Senhor. E assim também tem que ser nas nossas vidas. Quando tiver aquele momento onde a gente não vê mais solução, não precisa chegar nesse momento, gente. A verdade é que o Senhor quer que nós vivamos uma vida de descanso nele, porque Ele é digno de confiança. Às vezes a gente quer tomar as rédeas da situação e acaba levando um jugo mais pesado do que aquele que o Senhor propôs para nós. Mas nesse momento Ele diz: vem a mim, eu tiro esse jugo, eu tiro esse fardo. Simplesmente vinde a mim. Amém? Então qual que é o primeiro convite que Jesus faz? Vinde a mim. Então vamos para o segundo convite maravilhoso que Jesus faz. Está aqui nesse versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém? Só beber uma aguinha aqui. Então, o segundo convite que Jesus nos faz é: aprendei de mim. Então, só recapitulando: primeiro convite, vinde a mim. Segundo convite, aprendei de mim. Então, nesse contexto aqui, se a gente for ver o contexto dos versículos anteriores, Jesus está se revelando
como o Salvador dos humildes. Se vocês depois tiverem interesse, desde o versículo 25, Jesus ele está se opondo aos soberbos. E ele está se revelando como aquele que senta com publicanos, que senta com pecadores, que senta com pessoas vistas como indignas naquele momento. E o que acontece? Jesus ele faz uma oração ao Senhor e diz: Senhor, obrigada porque você escolheu ocultar o conhecimento de quem você é das pessoas grandiosas e poderosas. E você está revelando esse conhecimento aos humildes. Então, o conhecimento de Jesus, esse segundo convite, aprendei de mim, não é para pessoas soberbas, não é para pessoas que acham que tem a resposta para os seus dilemas, para as suas dificuldades, mas é para pessoas que reconhecem que Ele é digno de confiança. Esse convite é para pessoas que acreditam que o Senhor é aquele no qual tem todas as respostas para cada dilema. Amém? Então, quando Jesus diz, aprendei de mim, esse convite revela a personalidade de Jesus. Porque ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. É como se Jesus, ao falar isso, abrisse o seu peito e falasse assim: olha, você que está querendo aprender de mim, olha o que tem, olha qual que é o meu interior, olha o que tem aqui dentro do meu coração. E como se estivesse ali manso e humilde. Essa é a personalidade, esse é o caráter de Jesus. Ele é o dono de todo o universo, mas ele é o mais humilde de todos os homens. Ele é o criador de todas as coisas, mas como diz aquela música que a gente canta, Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele veio em forma de homem, e o homem mais humilde se humilhou. Jesus foi esbofeteado. O Deus de todo o universo cuspiram no rosto dele, socaram Jesus. Ele foi moído por nossas enfermidades. Então hoje, todo o jugo, o fardo, nós não precisamos mais levar, porque Jesus já carregou esse fardo. Amém? Então esse convite de Jesus é um convite para aprendermos mais dele. Quando Jesus diz, aprendei de mim, ele está querendo que nós nos aprofundemos no conhecimento de quem ele é. Ele está nos convidando a aprender mais sobre o seu caráter. Ele está nos convidando a conhecer mais sobre quem ele é, sobre o coração dele, sobre os sonhos dele, sobre o que ele pensa sobre cada um dos filhos dele. E Jesus, ele se revela no processo em que nós vamos aprendendo sobre quem Jesus é. Aí a gente percebe que Jesus é digno de confiança. Aí a gente percebe que Ele é fiel. Quando a gente lê, como é que a gente conhece Jesus? Aqui, através da palavra. E quando a gente começa a estudar as Escrituras e examinar e conhecer um pouco mais sobre Jesus, a gente percebe que Ele é totalmente digno de confiança. A gente percebe que Ele não é como aquela pessoa que passou a gente para trás. A gente percebe que Ele não é como aquela pessoa que falou: olha, você pode confiar porque amanhã eu vou fazer isso, isso, isso para você. Daí chega amanhã, nada. Jesus não é assim. Ele é digno de confiança. A palavra dele não volta vazia. Quando ele diz algo, ele cumpre. Ele é fiel. Amém? E quando a gente conhece a Jesus, não existe outra posição para nós senão nos rendermos e descansarmos nele. E
Quando eu era criança, tinha uma brincadeira que as crianças faziam, que chamava pé para trás. Como é que funcionava essa brincadeira? Era uma brincadeira que o professor fazia com as crianças para desenvolver nas crianças o senso de confiança no outro, de confiar no outro. E era uma brincadeira que você tinha que... Tem que ficar aqui em cima, né? Era uma brincadeira que você se lançava, você abria os seus braços e você tinha que ter a confiança de que uma pessoa atrás ia te pegar. Então você se jogava e a pessoa que estava atrás te pegava. Só que, se você desconfiava, se você não queria confiar tanto na pessoa, o que você podia fazer? Você finge que você vai se jogar, mas o que você faz? Pega e põe um pezinho para trás. Daí você não se machuca. Porque o que acontecia nessa brincadeira? Tinha muitos amiguinhos que você ia lá, confiava, se soltava, e o que acontecia? Ele pegava, saía e você caía no chão. Então, Jesus, ele é aquele em quem a gente pode fechar os olhos, abrir os braços e se lançar. Nós podemos nos lançar nos braços de Jesus, porque ele não é como aquele amiguinho que vai e te deixa cair. O Senhor está com os braços abertos para te pegar, para nos pegar. Então, em Jesus, conforme a gente vai conhecendo mais sobre quem Ele é, sobre o caráter dele, o que a gente faz? A gente pode descansar, a gente pode abrir os braços e falar: Jesus, não estou entendendo nada, essa situação aqui, não consigo sozinho, é impossível, mas eu vou me lançar diante do Senhor. E a gente descobre uma coisa quando a gente faz isso, quando a gente tem um passo de fé. A gente descobre que Ele nos pega, Ele sempre nos pega. Quando a gente escolhe descansar nele e confiar nele, Ele sempre está lá com os braços. A gente nunca vai cair, a gente nunca vai dar de cara com o chão e se machucar, porque o Senhor, Ele está com os braços ali abertos. Amém? Então esse convite que Jesus nos faz é um convite maravilhoso, onde a gente só tem a ganhar. É um convite onde a gente conhece o coração do Deus Todo-Poderoso que a gente serve. Então esse convite, ele não é só para pessoas especiais, não é só para estudiosos, não é só para queridinhos, é um convite que é para todos nós. Ninguém fica de fora desses convites de Jesus. Só quem fala assim: Senhor, e às vezes a gente faz isso. Às vezes o Senhor fala assim: filha, pode se lançar, abre os braços aí, se lança diante de mim. O que eu faço? Falo: Senhor, eu vou me lançar. Daí eu abro os braços, fecho os olhos, mas na hora de cair e me lançar, coloco o pezinho para trás e falo assim: calma aí, deixa eu colocar um plano B aqui, porque se o seu plano não der certo, eu tenho esse plano B aqui. Mas o Senhor não quer plano B, Ele quer o plano dEle sobre as nossas vidas. Amém? Então esse foi o segundo convite maravilhoso que Jesus nos faz. O terceiro convite está lá no terceiro versículo, versículo 30. Então aqui, só recapitulando esse versículo, o convite anterior, que Jesus diz que nós vamos achar descanso para a nossa alma. Essa palavrinha aqui, que ele diz: se você aprender de mim, se você me conhecer, você vai ter descanso para a sua alma. Não é um descanso simples. O Senhor está falando de coisas profundas aqui. É um descanso profundo. Porque o que acontece? Quando a gente conhece sobre Jesus, a gente percebe que é o dono do mundo, o Criador de todas as coisas, aquele que nos fez, falando: olha, pode deixar aqui, eu cuido da situação. Você não consegue, eu cuido. Então aí a gente consegue descansar e ter um descanso para a nossa alma, um descanso profundo. São coisas altas aqui que Jesus está falando. Então, terceiro convite que Jesus nos faz aqui é: descanse em mim. Vamos ler aqui o capítulo 11 ainda, no verso 30.
nosso último versículo. Jesus diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui, sobre os convites de Jesus, a gente vê que tem uma progressão nesses convites. O primeiro convite, ele fala: venha a mim. Segundo, aprendei de mim. E terceiro, descanse em mim. E por que esses convites são progressivos? Porque eu não consigo aprender de Jesus se antes eu não fui até Ele, se eu não respondi ao primeiro convite. E eu não consigo descansar em Jesus se eu não aprender sobre Ele. Como é que eu vou descansar se eu não conheço quem está falando para mim, para eu descansar? Como é que eu vou descansar se eu não conheço que Jesus é fiel? Que aquele que está falando para eu descansar, Ele é fiel? Como é que eu vou descansar se eu não sei se Ele é digno de confiança, se Ele é confiável? Então, antes de descansar, eu tenho que aprender sobre Ele. Então, um depende do outro, um convite depende do outro. E quando a gente pensa em descanso, é descanso do quê? Existe um fardo que está sobre todos nós. Existe um jugo que está sobre todos nós. Desde o meu sobrinho Zeno, que é bebezinho, desde o Iago, desde todas as criancinhas que acabaram de nascer, até as pessoas mais velhas, todos temos um jugo e um fardo sobre nós. E o nome desse jugo e desse fardo é pecado. Quando a gente nasce, e é um fardo que começou lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou contra Deus, esse fardo veio sobre toda a humanidade. E o que acontece? Nós conseguimos caminhar com esse fardo? Ele é um fardo muito pesado. Às vezes a gente acorda, fala alguns sintomas desse fardo e desse jugo que está sobre a humanidade. Às vezes a gente acorda, as contas estão pagas, está tudo certo, estou bem. Quem é casado está bem com o esposo, está bem com a esposa. Enfim, está tudo naturalmente bem. Mas você acorda e não está bem aqui dentro. No exterior está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas no interior parece que tem algo que comprime a sua alma. O nome disso é pecado. E esse jugo está sobre todos nós. Nós não conseguimos carregar. E fora esse jugo que é pesado, existe um outro fardo sobre as nossas vidas que a gente consegue ver lá em Eclesiastes. Em Eclesiastes, o escritor diz que o Senhor colocou dentro do homem a eternidade, sem que esse conhecesse, sem que esse soubesse. Então, como é que isso se torna um fardo no meu coração? Imagina, dentro de cada um aqui, e de mim também, tem a eternidade. O Senhor colocou a eternidade dentro do nosso. Vocês conseguem imaginar quanto isso é grandioso? A eternidade pulsa dentro do nosso interior. Então, o que acontece, irmãos? Os nossos sonhos são sonhos. Todo mundo tem sonhos grandes dentro do coração, que apontam para a eternidade. Quando uma criança é pequena, ela sonha coisas grandes. Por quê? Porque isso está apontando para aquilo que está dentro dela. E esse peso da eternidade, esse peso por coisas grandes, que a gente não consegue satisfazer nas coisas desse mundo, está sobre todos nós. Então é mais um jugo pesado sobre nós. E aonde a gente encontra a resposta e o descanso para esses dois fardos? O peso do pecado e esse peso que está no nosso interior? Somente olhando para o Senhor. É só Ele que cumpre, que supre esse anseio eterno que está dentro do nosso coração, esse desejo grandioso que está dentro do nosso coração. É somente Jesus, somente em Cristo, que a gente consegue lançar o jugo e o fardo do pecado. E parece que Jesus aqui nos faz já estou quase finalizando. Parece que Jesus aqui nos faz uma
uma santa pegadinha. Por quê? Ele está falando para a gente descansar nele, mas parece que ele coloca um fardo. Parece que ele coloca um jugo. E aí, não é estranho isso? Jesus me chama para descansar, mas nesse processo de descansar nele, ele fala: vem que eu tenho um jugo para você. Vem que eu tenho um fardo para você. Mas o que acontece com esse jugo, com esse fardo? Será que é o mesmo jugo do pecado? Será que é o mesmo jugo desses anseios eternos que a gente tem no nosso interior? Não. Quando Jesus nos chama, o que é o jugo? O jugo é uma peça de madeira que é colocada sobre 2 animais para cumprir uma tarefa, para cumprir um propósito. Seja para carregar algo, seja para puxar um arado. E esses 2 animais são colocados, tem que ser animais iguais, ou 2 bois, ou 2 cavalos, para fazer um trabalho. Quando Jesus nos chama para cumprir, colocar a cabeça ali no arado, são iguais? Não. Por quê? Porque Jesus é Jesus e nós somos nós. Então, quem é que vai fazer o trabalho? Quem é que vai carregar o fardo? É Jesus. Quem é que vai estar com esse jugo, carregando esse jugo pesado? É Jesus. E a verdade é que é um jugo e um trabalho que já foi feito. Quando Jesus nos convida para colocar a cabeça ali junto com o jugo dele, é sobre um trabalho que ele já resolveu. Ele já morreu na cruz. Ele já pagou o preço pelo pecado. Nós já fomos sarados pelas pisaduras dele. Então é um trabalho que já está feito. Ele só nos convida a caminhar com ele. Porque caminhando com ele, nós receberemos a recompensa junto com ele. Nós herdaremos, seremos, olha que coisa grandiosa. Nós seremos herdeiros juntos com Cristo. Co-herdeiros juntos com Cristo. Então, para esse convite de descansar em Jesus, é um convite para caminhar nele. E eu gostaria de terminar essa pregação com um tom de esperança para todos nós. Essa caminhada nessa terra não é uma caminhada fácil. É uma caminhada onde constantemente a gente se esquece que Jesus já venceu. Constantemente a gente se vê com esse fardo novamente sobre as nossas costas. Constantemente a gente se vê com um jugo pesado sobre nós. Mas eu queria terminar com palavras de esperanças sobre as promessas que Jesus, que é fiel, aquele que faz esses convites, aquele que nos chamou, o que ele tem a dizer para nós. Eu gostaria, para finalizar, de que vocês abrissem em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 4 a 7. Apocalipse 21, versículos de 4 a 7. E os músicos já podem vir subindo, por favor. Apocalipse 21, versículos de 4 a 7. Todos abriram? Sim? Diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, exatamente agora, disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Então essa é a concretização das promessas de Jesus sobre as nossas vidas. Aqui, irmãos, nós vamos passar tribulações. Aqui nós vamos passar dificuldades. Mas Jesus nos chama a descansar nele. Mas Jesus tem uma promessa para nós, que todas as lágrimas serão enxugadas naquele grande dia. Não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Nós estaremos diante daquele que nos salvou. Nós estaremos diante do amado das nossas almas. E todo cansaço, toda dor irá embora. Nós receberemos nosso corpo glorificado. Nós vamos olhar nos olhos de Jesus, que são como chamas de fogo. E nós não teremos medo. Amém? E nós andaremos nas ruas da Nova Jerusalém. Isso não enche o seu coração de esperança e de paz? E nós teremos esse descanso eterno diante do nosso Deus. E viveremos com Ele e nunca mais nos separaremos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor. Ó Deus. Irmãos, e eu gostaria de fazer um convite. Se tem alguém aqui que está se sentindo cansado, que está se sentindo sobrecarregado, que está com um peso que não consegue suportar, eu gostaria de chamar você aqui na frente. Enquanto o pessoal estiver cantando essa canção, a gente vai orar, nós vamos orar por vocês. Amém? Então não se acanhe. Se você está sentindo esse cansaço, esse peso sobre as suas costas, que você não consegue carregar, eu gostaria de chamar você aqui à frente. Vamos nos colocar de pé? O Senhor é aquele que tem o bálsamo para as nossas feridas. O Senhor é aquele que pode curar toda dor. Ele é aquele que pode trazer o alívio para a alma cansada. Então, se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, pode vir aqui à frente.